bom dia para você, uma excelente segunda-feira. Quero você nessa segunda já com a sua lição na mão, porque nós vamos continuar a nossa semana a respeito da expiação com um título muito interessante. Sobre bodes e lixo. Bodes e lixo? O que uma coisa tem a ver com a outra? É isso que você vai descobrir agora, estudando a lição aqui junto comigo. Quando nós vamos lá para Levítico 16, a palavra expiação é usada diversas vezes. E ela literalmente significa dia da expiação. Não tem aí um contexto, né, um significado diferenciado, algo mais. Não, ela significa literalmente isso, dia da expiação. E esse era o dia mais importante da vida de cada um dos israelitas. Ele era considerado um dia solene, um dia especial, porque Deus, ele se aproximava para julgar Israel pelos seus pecados. Então, era um dia muito solene, um dia em que eles compreendiam muito a santidade daquele momento, o quanto aquele dia era importante na vida de cada um deles. Porque ao longo de todo o ano, a gente já viu isso ao longo do trimestre, as pessoas faziam o quê? Iam ao santuário e faziam ali os seus sacrifícios apresentando os seus pecados. Não é isso que nós aprendemos? Levava ali o animalzinho, depositava sobre ele os pecados, sacrificava. Alguns sacrifícios os sacerdotes comiam da carne, outros o sangue era aspergido no véu, né, lá do santuário. Então, o que acontecia? Ao longo do ano, aquele monte de gente apresentando seus pecados fazia com que o santuário ficasse muito sujo. Eu não tô falando de uma forma literal, eu tô falando de uma forma simbólica, porque imagine cada pessoa levando seu pecado. Imagine agora como se fosse um livro. E cada pessoa que vai lá anota. Pensa o tamanho desse livro para aquele tanto de pessoas no final de um ano. Não é muita coisa? Então eram muitos pecados. E o sangue aspergido ou borrifado dentro do tabernáculo, ou a carne consumida pelos sacerdotes, tudo isso ia causando o que ali? Trazendo impurezas, porque era a representação do pecado. Então o santuário ele recebia as transgressões que o povo ia cometendo. Quando chegava o dia da expiação, o santuário ele precisava do quê? De uma limpeza. Precisava ali de uma purificação. E por isso que acontecia o dia da expiação. Era um momento em que Deus vinha de forma simbólica, né? Não aparecia Deus ali em pessoa. Ele vinha e retirava o quê? Todo o lixo de pecado que estava contaminando o santuário. Por isso que esse dia, além de ser um dia solene, era um dia em que as pessoas refletiam sobre o que estava no seu coração, sobre os seus erros, através de jejum, oração e descanso de todo o trabalho. Era um dia unicamente de refletir a respeito dos erros cometidos e buscar a Deus em jejum e oração. Depois de se lavar e vestir as vestes, né, específicas destinadas ali para eles, enquanto todo o povo de Israel aguardava, o sumo sacerdote fazia os sacrifícios por seus próprios pecados. E o que ele fazia? Tomava 2 bodes. Presta muita atenção para a gente compreender junto essa parte. Um desses bodes, ele simbolizava quem? Jesus, que a morte faria, né, a morte na cruz, faria a expiação pelos pecados não só dos israelitas, mas de todo o mundo. O outro bode, o segundo bode, ele representava Satanás, que no fim da história ele vai ser executado por ter sido enganador, mentiroso, acusador e o assassino original. Depois de oferecer o primeiro bode em sacrifício, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e fazia o quê? Aspergia o sangue 7 vezes no propiciatório, que era nada mais nada menos que a tampa ali da Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava visivelmente.
Quando o sumo sacerdote fazia isso, todos os pecados de Israel, então, eram expiados, purificados. E aí? E o segundo bode? O que acontecia? Esse segundo bode, ele era considerado ali, então, um bode emissário. E o sumo sacerdote colocava sua mão sobre ele e passava ali para ele, né? Colocava a mão assim na cabeça do segundo bode e passava para ele a culpa, o lixo do pecado, tudo aquilo de ruim, de uma forma simbólica, mais uma vez. E alguém pegava esse bode, levava esse bode que carregava ali todo o lixo de pecado, toda a culpa, todas essas impurezas, e levava ele para o deserto. E ele era deixado lá, vagando. Assim como acontecerá com Satanás durante o milênio, antes do juízo final. O santuário e o povo de Deus estavam, então, completamente limpos. Você entende a profundidade dessas cerimônias? O quanto isso era importante para que esse povo que viveu antes da vinda de Cristo compreendesse o tamanho da entrega de Jesus, o quanto seria transformador na vida de cada cristão a vinda de Jesus Cristo. Eu acho que quando nós paramos para refletir a respeito de cada uma dessas simbologias, nós vemos o quanto Deus ele se preocupa realmente com cada ato, com cada pensamento, com cada momento da vida dos seus filhos. Eu espero você aqui para amanhã continuarmos a nossa semana de estudos, mas não esqueça de compartilhar o vídeo com a galera lá da sua classe.